ela vai ser dada no dia 4/2, que é a quarta-feira, né? Tá? Que é a quarta-feira. Então, a aula de segunda do dia 2 vai ser dada no dia 4, que é quarta-feira, tá? Aí depois a gente vai, nessa aula aqui do dia 4 de marketing, eu combino com vocês a aula de recuperação de marketing, tá? Como é que é a aula de hoje. Aí no carnaval, como é que vai ser, tá? 16 e 17/2 não tem aula. Tá? Quarta-feira, 18/2 tem aula do marketing. E dia 19/2 tem aula para logística. Se vocês quiserem tirar foto, fiquem à vontade. Tá? Aqui, feriado, não tem aula. Marketing, que também. Aí, marketing, tá? Que é a recuperação da aula. Recuperação do dia 26/1. Aí vai ser dia 9, aula normal. 9/2, aula normal. E 11/2, aula de recuperação. Tá? Conseguiu? Não, esse era uma legal aula pela manhã também. Não, de manhã só ia ter agora. Tem uma turma minha comigo, Tem alguns à noite. Tem alguns na turma de marketing de noite e alguns na turma de hoje de noite. Aí de manhã ficou só EAD. Ah, é bom ter um grupinho de WhatsApp. Tá. Entenderam aqui, gente? Certinho? Qualquer coisa a gente vai recapitulando, tá? Então, essa semana tá normal. Hoje aula, terça-feira que vem é que dia? 3, terça-feira que vem aula normal. Tá? Logística, acho que nem mudou muito, tá? Só o carnaval, que aí a logística vai ter aula no dia 19, tá? Aqui não, aqui é só marketing. Tá? Então tá, gente. Hoje vamos falar de lead time, tag time e tempo de ciclo, tá? Então, lead time e tempo de ciclo. E esses são os tempos, tá, utilizados na produção, quando a gente está falando de logística, tá? São
Esses são conceitos que a gente tem que aprender. Não precisa saber o conceito de cada um, mas entender cada um desses e a importância deles na produção, tá? Então, na administração da produção, o controle do tempo é fundamental para garantir eficiência, qualidade e cumprimento de prazos. Tá? Então, é principalmente por esses 3 pontinhos que a gente tem que entender muito bem cada uma dessas teorias. O que é o lead time? É o tempo total desde o pedido do cliente, eu vou até anotar aqui para a gente não confundir. Esse aqui é do pedido do cliente até a entrega. Então, quando eu falar qual é o lead time do teu produto, qual é o lead time da tua empresa, no momento que o cliente fez pedido, começa o reloginho a contar e vai até a entrega do teu cliente, tá? Esse vai ser o lead time. Tá? Pode ser produto ou pode ser serviço, tá? Quando for serviço, quando a pessoa ir lá e realizar o serviço, o reloginho para de contar. Qual a importância do lead time? Quanto menor o lead time, mais rápida é a resposta da empresa ao cliente, concorda? Então, quanto menor for esse tempo entre o pedido e a entrega, menor é o tempo que o cliente fica, que o pedido do cliente, boa noite, fica à vontade. É menor o tempo que o cliente fica, né, sem receber o seu produto ou o seu serviço. O ciclo do cliente é menor. Então, quanto menor esse tempo, melhor para a empresa. Porque mostra a eficiência. Quanto menor esse tempo, significa que todo o processo entre o pedido e a entrega para o cliente está eficiente, está funcionando. Exemplo de lead time. Inclui tempo de compra de materiais, produção, transporte e entrega. Tá? Então, se o cliente fez pedido e esse pedido não é em estoque, mesmo assim ele começa a contar. Se o cliente fez esse pedido e o pedido não está em estoque, a gente precisa comprar, também conta esse tempo, tá? Então, o cliente fez o pedido, deu ok, vamos fechar o negócio, começa a contar, independente se o produto está em estoque ou se você tem que, se a empresa tem que pedir a um fornecedor ou trazer de um outro local, tá? Muitas empresas não trabalham com estoque. Muitas empresas a gente pode fazer o pedido e ela mandar vir de fora ou de outro local, tá? De um estoque que é de terceiro. Mas isso está dentro da contagem de tempo do lead time. Lead time na prática. Se um cliente faz um pedido hoje e recebe em 10 dias, o lead time é de 10 dias. Porque se ele fez o pedido hoje e daqui 10 dias ele recebe esse pedido da mercadoria, esse serviço, o lead time é de 10 dias. Foi o tempo que ele levou o pedido e até a entrega. Tá? Agora, o que é o test time? É o ritmo de produção necessário para atender a demanda do cliente. Aí já não envolve mais o transporte, vai envolver o tempo de produção dessa mercadoria. Quando o cliente faz o pedido e quando ele está pronto, tá? O termo vem da indústria e significa batida ou ritmo, por isso que é tete, 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 tete. É um reloginho ali contando enquanto a gente está produzindo, tá? O ritmo como em uma música. Ajuda a alinhar a produção com o que o cliente realmente precisa. Então, o TET é o tempo de produção. Entre o pedido e esse produto estar pronto, liberado, tá?
Quanto menor, também melhor para a empresa, tá? E o que é o tempo de ciclo? É o tempo que uma máquina ou um operador leva para produzir uma unidade. Aí aqui tu vai contar a máquina ou o operador. Tudo tranquilo. Eu acho que sim, eu vou saber no intervalo, mas eu acho que está tudo tranquilo. Qual é a diferença daqui? Aqui é o tempo de produção da minha fábrica geral. Aqui é o tempo de ciclo da máquina ou do meu operador. Eu quero saber, esta máquina aqui, quanto tempo ela leva para fazer uma camiseta? Ou se eu quiser saber, não quero saber a máquina, mas quero saber esse operador aqui, quanto tempo ele leva para fazer uma camiseta? Esse é o tempo de ciclo. No momento que ele recebeu a demanda, até ele entregar pronta. Tá? Aí, ó, para não dar confusão entre os dois, que pode gerar confusão, tá? O tempo de ciclo e o test time são conceitos fundamentais para o controle da produção e da logística, mas representam coisas diferentes. Tempo de ciclo é o que a empresa consegue produzir, tá? Que consegue produzir. E o test time é o que o cliente exige. Então, aqui é o que o cliente exige, ou seja, a demanda. Vamos repetir. Tempo de ciclo é o tempo que a empresa realmente leva para produzir uma unidade de produto ou executar uma etapa de processo. Tá? Ou seja, ele mostra a capacidade real de produção da empresa. Se um operador leva 6 minutos para montar uma peça, o tempo de ciclo é de 6 minutos por peça. Vocês viram? É o que o operador leva, tá? Isso mostra o ritmo que a empresa consegue trabalhar hoje com seus recursos atuais. Tá? Uma coisa é vir a demanda. Para eu saber se eu consigo atender aquela demanda, eu sou obrigada a saber o meu tempo de ciclo. Para já saber se aquela demanda vai ser atendida ou dar um prazo para aquela demanda. Tá? Para que eu possa prometer a entrega para o meu cliente no prazo em que eu posso atendê-lo. Porque eu sei meu tempo de ciclo. Mas se eu consigo produzir uma peça a cada 6 minutos, eu tenho cada operador, cada máquina leva 6 minutos para produzir uma peça, eu tenho que colocar isso na carga horária desse operador, lembrando que ele faz descanso, que ele tem os 15 minutos na manhã, os 15 minutos na tarde, e às 8 horas e 48 minutos, então eu tenho que colocar isso nesse tempo e multiplicar pela quantidade de operadores que eu tenho. E aí vai dar o meu tempo de ciclo diário. Eu tenho uma dificuldade de falar tempo de ciclo, vocês não têm ideia. Se eu falo de tempo e o ciclo depois. Então, aí a gente sabe qual é o nosso tempo de ciclo da nossa empresa, tá? Então, com o tempo de ciclo, eu vou saber quanto que eu vou produzir por dia, por semana, por quinzena e por mês. Então, eu sei qual é a minha produção mensal e eu sei quanto eu posso atender. Ah, mas eu tenho uma demanda muito maior. Se eu tenho uma demanda maior, a gente vai ver depois o que a gente faz, tá? Nos próximos slides. Test time. Ritmo de produção que a empresa precisa ter. Por quê? Porque eu tenho uma demanda, eu tenho um cliente exigindo que eu produza tantas peças por minuto, aliás, tantas peças a cada dia para atender o pedido dele ou deles. Só serão mais clientes que a empresa tem, né? É calculado com base no tempo disponível de trabalho e na quantidade que o cliente pede.
Então, por exemplo, se o meu cliente pede 1.000 camisetas por mês, é esse meu text time. Eu tenho que fabricar 1.000 camisetas por mês. Mas ele vai estar de acordo com o meu tempo de ciclo? E aí a gente tem que saber. Qual é o meu tempo de ciclo? Meu tempo de ciclo é de 890 camisetas por mês. Não vou atingir. Eu preciso tomar uma decisão. Vão guardando aí que daqui a pouco vocês vão ter que me dar essa decisão, tá? Estou largando o problema para vocês. Meu cliente pediu 1.000. O meu tempo de 1.000 por mês. Meu tempo de ciclo, aliás, meus clientes, para eu atender os meus clientes, meu text time é de 1.000 camisetas por mês. Mas o meu tempo de ciclo é de 890 camisetas por mês. Como eu vou resolver isso? Nós, administradores, vamos ter que resolver. Como? Então, se a empresa... Text time, tá? Se a empresa tem 480 minutos de trabalho, aí essa conta... Como a gente vai saber quantos minutos de trabalho a empresa tem? Nós vamos ver qual é a carga horária do meu colaborador, os tempos de descanso que ele tem. E vamos colocar lá, o tempo de trabalho em minutos é esse. Tá? Ali, vamos botar um exemplo. Eu botei 480 minutos de trabalho por dia. E o cliente pede 120 peças, o text time será 480 dividido por 120. São 4 minutos por peça. Consigo atender o meu cliente? Levando em consideração que o meu tempo de ciclo é de 6 minutos? Vocês acham que eu consigo? E para atender o meu cliente, eu preciso de 4 minutos por peça? O que vocês acham? O meu lead time, o meu tempo de ciclo é de 6 minutos. Meu text time é de 4 minutos. É isso, tá? Meu cliente precisa que eu trabalhe 4 minutos, que eu fabrique uma peça em 4 minutos, mas meu tempo de ciclo é de 6. Consigo atender ele? Não vou conseguir, né? A gente vai ter que tomar uma decisão, gente. Entenderam a diferença entre tempo de ciclo e text time? Entenderam? Então, vamos continuar. Relação entre os dois. Tá? É essencial para que a produção funcione de forma eficiente. Para funcionar bem, o tempo de ciclo deve ser igual ou menor. Então, ele tem que ser igual ou menor que o text time para funcionar. Tá? Situação ideal. Porque eu coloquei tempo de ciclo menor ou igual que o text time. Isso significa que a empresa consegue produzir no ritmo que o cliente exige. Se fosse o contrário ali, se aqui fosse 6 e aqui fosse 4, eu estaria atendendo os clientes tranquilamente, né? Exemplo, o tempo de ciclo de 3 minutos. Um text time de 4 minutos. O que vocês acham? Bom para a empresa? Estão atendendo meu cliente? Preste atenção. Tempo de ciclo de 3 minutos. O que é bom? Ser menor que o text time, ou igual. Está menor ou igual? O tempo de ciclo está menor ou igual que o text time? Então, eu consigo atender meu cliente. Ou meus clientes. Tá? Aqui, situação problemática, tá? Tempo de ciclo e text time. Significa que a empresa é maior, tá? Tempo de ciclo maior que o text time. A empresa é lenta em relação ao que o mercado ou os clientes estão exigindo, tá? Tempo de ciclo de 6 minutos, text time de 4 minutos, é um problema para a empresa, porque o tempo de ciclo está maior que o text time. Se ele estiver maior que o text time, é uma situação problemática, precisamos resolver. Nesse caso aqui, tá? O tempo de ciclo maior vai acontecer atraso, porque tu não vai conseguir cumprir a tua entrega no prazo que o cliente está pedindo. Acúmulo de pedidos, porque se tu não conseguiu no mês, vai acumular para outro mês, que vai acumular para o outro, que vai acumular para o outro, vai virar uma bola de neve. Vai gerar insatisfação do cliente ou dos clientes, e isso vai repercutir a imagem da empresa no mercado
e pode gerar possível perda de vendas, porque o cliente pode desistir, né, porque está atrasado, e também outros clientes podem não comprar conosco, com a empresa da gente, porque o nosso tempo de entrega, o tempo de ciclo está muito alto. Aliás, o lead time está alto, tá? Porque o lead time é do pedido até a entrega. Aqui estando alto também vai. Se o tempo de ciclo é alto, vai influenciar no lead time também, que vai ficar alto, né? Vai ficar muito, esse tempo vai ficar muito extenso. Qual é a importância da gente saber isso? Alguém que trabalha com logística? Trabalha com logística? Então tá. Então ele sabe muito bem o que eu estou falando. Mesmo assim, eu não trabalho só com logística, a minha empresa não é de logística, tá? Gente, uma coisa bem importante a gente saber, a gente vai ver isso numa disciplina. Logística não é só transporte, tá? Não é só botar a carga no caminhão e entregar para o cliente, tem muito mais coisa envolvida. Eu acho que logística vai tempo, na verdade. Deixa eu achar no caso, tá? Eu tenho um prazo de contratação de 3 funcionários que leva em torno de 15 dias. Eles têm que fazer as normas regulamentadoras, então não tem como fazer menos tempo. E agora, nenhuma consultora pediu que a gente faça antes da contratação. Né? O certo é fazer depois. Só que como ele fica no tempo entre o exame até a contratação sair e fica sem fazer nada, a gente aproveita esse tempo. 98% dos consultoras não tem problema nenhum. Sim. Só que tem uma agora, que é em Minas, que ela diz que não. Ela quer depois, no meu tempo. E hoje é de 15, vai passar para 23 dias. Tu está falando do tempo do exame admissional Até ele terminar os cursos. Até ele terminar os cursos. Até fazer os treinamentos. Sim, ela tem que fazer o exame, tem que sair a graduação para depois fazer os cursos. A gente aproveita na construção isso é um problema, porque pode acontecer várias coisas, né? Pode sofrer um acidente dentro do canteiro de obra e ainda não terminou os cursos, né? Mas ele só entra depois, não entra sem. Exatamente. Se ele entrar antes, você diminui esse tempo. Fica com o funcionário parado quase um mês para poder entrar na aula. Isso também não deixa de ser uma logística. Sim, é uma logística, é o teu lead time, não do momento que tu contratou ele até o momento que ele vai realmente trabalhar. Se tu, por exemplo, vai aumentar para 23 dias, então o teu lead time é de 23 dias para entregar o teu produto, ou seja, que é o funcionário lá trabalhando na empresa, na obra, no canteiro de obras, tá? A não ser que a empresa conte, quando ele iniciar o treinamento já como início de trabalho dele, ele é remunerado? Então já conta vai contar no momento que ele assina. No momento, exatamente. No momento que ele assina o contrato, então aí que cessa o teu lead time. Aí cessa o teu reloginho. É uma exigência da própria cultura. Na verdade, do sindicato, porque às vezes eles dizem que semana então diferente. Agora é mensal, então eles criaram algumas regras. A construção civil tem que cuidar muito, porque a construção civil é onde tem muito acidente de trabalho, né? Graças a Deus, faz 5 anos que a gente está trabalhando, a gente não teve nenhum. Graças a Deus, é bom. Eu faço um curso de segurança do trabalho. Um curso não, né? Não é curso de segurança de trabalho, mas quando eu trabalho numa empresa que a gente faz a certificação para algumas construtoras, eu tenho que ir nesses cursos. E toda semana eles apresentam. Aliás, é mensal, né? Todo mês eles apresentam 4, 5 acidentes de trabalho. É complicado. Então, a empresa tem que se salvaguardar disso. Então, as construtoras, elas são bem exigentes na contratação. E as normas regulamentadoras também. Essa aí também não estou fazendo nela. Então, eu acho que tudo. Agora eu entendi. E agora vai entrar em NR1 a partir de maio, né? Então, já tem mais uma coisa para as construtoras. E aí, na construção civil, que ainda é mais complicado, porque a exigência é muito maior, né? Do trabalho, né? Mas a gente já faz quase que isso, desde quando eles começaram a falar, a gente já entendeu. Já vai ser muito. Não vai precisar correr muito. Que bom. Então, importância disso, tá? Para a produção, da logística para a produção. Quanto o tempo de ciclo é maior que o text time, o que a empresa precisa fazer? Então, olha só, ela tem problema para vocês, e eu já estou trazendo algumas sugestões. Como que vocês vão resolver isso, tá? Eu tenho uma demanda, mas eu não consigo produzir naquele tempo, tá? Eu tenho um tempo de ciclo maior que o meu text time.
que a minha demanda cresce. Como é que eu vou resolver? Aqui eu trago para vocês algumas sugestões de como resolver isso. Ou eu vou aumentar o número de funcionários, se eu tiver maquinário, aí a gente tem que ver, tá? Por isso que a gente precisa de dados para tomar decisão. Por isso que nós, administradores, precisamos de dados para tomar decisão. É muito fácil dizer que vou contratar mais pessoas para diminuir o meu tempo de ciclo. Mas eu tenho maquinário para essas pessoas? Tem que ver se eu tenho maquinário. Tem maquinário sobrando? Tem espaço sobrando? Tem uma infraestrutura para ter mais essa contratação? Porque se tiver maquinário, vai ter mais contratação e mais trabalho. E tu vai diminuir o teu tempo de ciclo, porque tu vai produzir mais peças, vai ter mais pessoas produzindo peças. Tá? Quantas pessoas eu preciso contratar se eu tenho maquinário sobrando? Primeiro eu tenho que ver quanto espaço eu tenho de infraestrutura para essa pessoa, e depois eu tenho que ver quanto que cada colaborador produz. Para saber se eu estou precisando produzir mais 120 camisetas no mês para atender o meu cliente, eu preciso contratar pessoas que consigam, né, produzir 120. É essa a produção de cada um, tá? Posso melhorar os processos. Às vezes, tu não precisa contratar pessoas. Tu só tem que melhorar os processos. De repente, o teu tempo de ciclo ele pode diminuir só tu melhorando os processos. Lembra que a gente falou lá no início sobre a padaria, sobre a infraestrutura da padaria? Lembra que a gente falou como é que o forno vai estar lá adiante, a batedeira no outro canto, aí a mesa que ele trabalha no outro canto, o estoque muito longe. De repente, tu só melhorar na infraestrutura, ter tudo mais próximo, já vai melhorar o processo. De repente, se tu aumentar a bancada, o teu funcionário está trabalhando muito mal, ele não consegue alcançar, ou ele está muito baixo, ou está muito alto, já pode melhorar o tempo de ciclo dele. De repente, o material que tu está comprando é de péssima qualidade. Ele faz as camisetas, mas elas não chegam até o final, elas rasgam, elas têm problema, elas são negadas lá no serviço de qualidade. E comprar, de repente, um material melhor, tem que trocar o fornecedor. Tu tem que ver, os processos é tudo isso. De repente, a tua mesa de produção, o teu chão de fábrica, ele não está bem organizado. Então, aí tem que ir lá no chão de fábrica. Quando eu falo chão de fábrica, a gente não é só fábrica. Quando eu falo chão de fábrica, é essa parte aqui da pirâmide, tá? Lembra? A operação. Isso é o chão de fábrica. A gente sempre vai chamar a operação de chão de fábrica sendo uma fábrica, sendo um escritório, sendo um hospital, sendo uma escola. A base da pirâmide vai ser sempre chão de fábrica. Então, a gente tem que ir lá e verificar. De repente, é só organizar melhor os processos que a gente consegue produzir um pouquinho mais. Tá? Pode ser adquirir mais máquinas também. Tá? Pode ser que eu tenha a capacidade ociosa do meu colaborador, mas se eu botar mais máquinas para ele fazer, ele vai ocupar esse tempo ocioso e vai melhorar o meu tempo de ciclo. Eliminar desperdícios, eu já falei, que é o retrabalho, né, ali nos processos, e também reorganizar o fluxo de trabalho. São sugestões que eu trago para vocês, para a gente resolver esse problema aqui e melhorar o nosso tempo de ciclo. Tá? Lead time, agora o lead time e o tempo de ciclo. O lead time é mais amplo porque ele inclui várias etapas, enquanto o tempo de ciclo é apenas uma etapa. O tempo de ciclo é só a produção, né, do material. O lead time está envolvido a venda, está envolvido cobrança, está envolvido financeiro, envolve o marketing, envolve a logística. Então, o lead time é um pouquinho maior, ele envolve tudo, tá? Eu falei. Qual é o impacto no cliente? Quanto mais longo for o tempo, maior vai ser a insatisfação dele. Vem dizer que não é bom tu comprar algo e lá diz que vai ter entregue daqui 10 dias e quando chega 7 dias, chega na tua casa. É satisfatório, não é? Tu não fica dizendo, poxa, essa empresa é boa, me entregou antes do prazo,
tu vai elogiar, tu vai comprar novamente, tu vai confiar naquela empresa. Então, melhora a tua reputação, tu fica bem visto no mercado e tu gera satisfação no cliente, tá? Impacto nos custos, isso é bem importante, tá? A tua empresa não está nem aí para o cliente se ele vai ficar satisfeito ou não, apresenta isso. Quanto maior o tempo de ciclo, quanto maior o lead time, mais custos tem a empresa, mais custos logísticos também, tá? Que não é barato. A logística, que é a última etapa lá, que é a saída da mercadoria, não é barata. Sabe por que a logística não é barata? Porque a logística, ela engloba uma parte da empresa, que é onde o nosso dinheiro fica parado, que é o estoque. Estoque é logística também. Tá? Controle do estoque, armazenamento, estoque e armazenamento são coisas diferentes. Uma coisa é tu ter produto em estoque, mas ele está bem armazenado. Então, armazenamento e estoque são responsabilidades da logística. Então, a logística é muito cara para uma empresa. É a parte do transporte, se for terrestre é caro, porque a gasolina é cara, o diesel é caro, tá? Leva tempo, porque também tem o trânsito. É onde a gente tem mais absenteísmo, no setor de logística, porque é onde o pessoal se sente mais cansado, mais estressado, mais ansioso, porque além de ser responsável pelo estoque, pelo dinheiro da empresa, ele ainda tem que estar na rua, alguns deles funcionários, na rua, no trânsito. O cliente está direto com ele é o maior responsável pelos atrasos, tá? Porque a produção até pode entregar, mas o que mais acontece de problema de atraso vai estar lá na logística. Então, absenteísmo, então, logística é caro. Então, quanto maior o lead time, quanto maior o tempo de ciclo, quanto maior o tech time, mais custos geram para a empresa, porque isso aqui está diretamente ligado com a logística, que é o que tem maior custo dentro de uma empresa. Controle do tempo. A empresa deve medir e acompanhar esses 3 tempos regularmente, tá? Eu fiz num mês, isso, não preciso fazer mais, tá? Sei que meu test time é de 4 minutos, meu tempo de ciclo é de 6, consegui organizar esses dois, agora ou os dois são iguais, ou o test time é menor. Tá tudo legal na minha empresa esse mês. Mês que vem, tem que medir novamente. Tem que colocar um período. A cada trimestre, nós vamos medir os nossos tempos de logística, tá? Planejamento, eles vão ajudar. Sabendo esse tempo aqui, esses tempos, tu vai conseguir planejar a tua produção, equipe e prazo. Olha só, eu sempre falo para vocês que o estoque é a parte mais cara da empresa, que é horrível o nosso material parado no estoque, que é o nosso dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas, está lá parado. Estou sempre falando isso para vocês, né? Então, assim, se eu consigo planejar a minha produção, se eu sei qual é o meu tempo de ciclo, se eu sei o que o mercado exige, por que eu vou ter alto estoque mensais? Não preciso ter alto estoques mensais, eu posso ter um estoque com só uma margem a mais para atender, porque o que adianta eu ter um estoque para fazer 3.000 camisetas no mês se o meu tempo de ciclo não é esse? Não é esse. Então, por que eu vou investir meu dinheiro em colocar material dentro do meu estoque se eu não tenho nem tempo de ciclo para atender, para usar esse material? Mas aí pode ter demanda de mercado, professora, e eu precisar. Lá sei eu, é Natal e eu fabrico bolinhas para árvore de Natal. Mas aí se o teu produto é sazonal, tu vai programar o teu estoque para aquela época. Lá sei eu, professora, pode acontecer alguma coisa e todo mundo querer usar camiseta branca e eu faço camisetas brancas na minha empresa. Mas tu tem tempo de ciclo para isso? Para atender esse mercado? Para te ter um estoque tão alto? Mas eu consigo resolver rápido. Então tá, aí sim vale a pena. Mas eu não tenho agora, o meu tempo de ciclo está menor, porque o meu test time está menor? A demanda do mercado não está pedindo. Mas se eu tenho pessoas ociosas, que eu tenho maquinário,
E aí, se o mercado pedir, eu consigo ajeitar rapidamente. Aí vale a pena ter um estoque maior. Mas, para tudo isso, tu tem que conhecer a tua empresa, o comportamento do teu cliente e os teus 3 tempos de produção. Se uma peça leva 5 minutos para ser feita, esse é o tempo de ciclo dela. Repetindo, só para a gente lembrar. Padronizar tempos melhora a organização. Tá? A gente pode padronizar na empresa. Eu tenho takt time X, então eu preciso que, no mínimo, o meu tempo de ciclo sempre seja de 4 minutos. Esse é o padrão da minha empresa. Tempo de ciclo de 4 minutos. E aí tu vai saber o que tu tem, o que tu pode receber de takt time. Entendeu? Qual é a demanda do mercado? Até tu pode receber pedidos até 4 minutos de tempo de ciclo. Não pode, subiu para 5 minutos, aí a gente vai lá no chão de fábrica, lá na operação, verificar o que está acontecendo. O que aconteceu? Tivemos falta de operador, máquina estragou, máquina foi para manutenção, né? Tivemos falta de produto, né? Alguém sofreu um acidente, o que aconteceu lá na minha operação para que eu tivesse, para que aumentasse meu tempo de ciclo? Por isso que a gente tem que sempre estar monitorando ele. Porque se a gente padronizar, colocar um número nele, a gente vai saber quando ele tiver mudanças nesse número que vai prejudicar a empresa, a gente pode agir rapidamente. Tá? Uso estratégico dos tempos. A empresa pode ganhar vantagem competitiva se reduzir os tempos. Sim. Quanto menor o meu tempo de produção, mais eu produzo, mais eu consigo vender, mais eu tenho material no mercado para vender. Claro que tudo isso tem que ser feito tempo junto com test time, não adianta não ter demanda, né? Só ter material pronto. E mais tempo, menos pessoas trabalhando para você. Depende, tudo vai depender do que cada operador teu produz. Tu tem que saber quanto cada operador teu produz para te saber qual é o tempo de produção dele. Não adianta tu aumentar o tempo de produção da tua empresa se tu não tem aumento de produção ou de colaborador ou de máquina. Por isso que é importante tu saber o tempo de produção de cada operador. Quer aumentar o tempo de produção da tua empresa? Aí tu tem que aumentar o número de colaborador também. Tá? Quanto mais colaboradores, mais se produz. Mas também tem que ter infraestrutura para esse colaborador produzir. Tá? Então, não dá para sair contratando a esmo, tem que ter dados para tomar decisão. Concluindo essa primeira parte aqui do tema, tá? Lead time, takt time e tempo de ciclo são fundamentais para a eficiência produtiva. Eu acrescento mais para a satisfação do cliente e para a imagem da empresa perante o mercado e também vantagem competitiva. Ok? Ficou alguma dúvida sobre esses 3 aqui? Pode tirar. Fica à vontade. Agora nós vamos trabalhar mais esse aqui, tá? Tendo ele como base, ok? Por que a gente vai ter ele como base? Porque ele é o que o cliente exige. Tá? É esse tempo que é a exigência do meu cliente. Então, eu vou calcular lead time e tempo de ciclo baseado nesse aqui. Dimensionar recursos significa definir quantas pessoas, máquina e turnos são necessários. Eu não coloquei lá, eu tinha colocado lá como sugestão. De repente, a gente não precisa contratar mais funcionários e nem comprar mais máquinas, mas sim fazer um turno a mais da tua produção, tá? Também é uma sugestão para melhorar o tempo de ciclo, tá? Tudo isso, gente, tem que tomar decisão baseada em dados, tá? Para aumentar o turno, tem que ver se está lá no sindicato, está tudo certinho, se o CBO do teu colaborador permite.
Tem adicional noturno, se trabalhar à noite, então tu vai ter um gasto a mais. Hora extra são só 2 por dia que o colaborador pode fazer. Tá? Então, não é simplesmente aumentar um turno. Tem todo um estudo que tem que fazer para ver se a empresa não vai ter problema depois com o Ministério do Trabalho, tá? Demanda do cliente. Tudo começa com a quantidade que o cliente precisa, né? É isso que a gente quer, atender o meu cliente, deixar ele satisfeito e que ele compre bastante comigo para eu ter um lucro maior. Então, tudo começa aqui. Tempo disponível de produção. A empresa tem que considerar as horas trabalhadas por dia. Então, como vamos considerar 8 horas? Então, na nossa empresa, o colaborador trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia. Professora, que seria 36, 12 por 36. 12 por 36, ele trabalha 12 horas e folga 36 horas. E aí ele pode... E aí, tanto faz. As 12 horas de trabalho pode cair sábado, domingo, feriado. A escala dele é 12 por 36, não é uma escala de segunda a sexta, folga sábado e domingo, ou de segunda a sábado e folga domingo, tá? Ela é contínua. Então, precisamos considerar as horas trabalhadas por dia. Quantos operadores? Precisamos dimensionar os operadores e as máquinas. Então, mais operadores podem reduzir o tempo de ciclo. Mais máquinas aumentam a nossa capacidade produtiva. Então, mais operadores e mais máquinas, tu vai produzir mais no tempo de ciclo menor. Tá? Como é que a gente faz o balanceamento da linha de produção? Distribuindo tarefas para manter o ritmo equilibrado. Então, aí é aquilo que eu falei, a gente tem que cuidar dos processos. O processo ele tem que caminhar redondinho. Se tem uma falha no processo, vai ali, faz o PDCA, olha o processo novamente, verifica o problema, a resolução do problema continua. Ah, mas lá na frente tem outro problema? Vai lá, PDCA, resolução. Identifica o problema, resolução do problema, passa para a próxima fase, tá? Quais são os principais gargalos que podem acontecer nesse processo? Primeiro, a gente tem que identificar as etapas mais lentas, que é as que estão prejudicando o nosso tempo de ciclo. Identificou a etapa mais lenta. Pode ter eliminação, pode ter desperdício. Tem que eliminar desperdício. Desperdício é material sendo colocado fora e fora o tempo. Que ela teve tempo, se o desperdício for uma camiseta que não passou no controle de qualidade, um produto, né, a gente está fazendo camiseta, mas um produto que não passou no controle de qualidade, ele fez parte de todo o tempo de ciclo para ser recusado lá no final. Então, a gente tem que cuidar, além do processo, também os desperdícios. Reduzir tempos desnecessários, planejamento de turnos. Tá? Planejamento de usar mais turnos pode aumentar a produção. Aumenta a produção, tem que ver se isso não vai onerar muito mais a empresa, como eu já falei para vocês, tá? Ajustar conforme a demanda. Essa é a demanda, tá? Se a demanda aumenta, o test time vai diminuir, tá? Como é que isso vai impactar a produtividade da minha empresa? Um bom dimensionamento vai aumentar a eficiência. Então, processos numa empresa, aqui, ó, o trabalho que esse pessoal aqui faz, ele tem que estar sempre sendo revisado. Processos do dia a dia, aqueles bem manuais, aqueles que você faz todo dia, mas tem que estar sempre automatizado. Você não precisa ficar todo dia fazendo a mesma coisa. Né? Todo dia, se puder automatizar os seus processos do dia a dia, automatiza. Tá? Porque aí tu já tem redução de tempo. Já é redução de tempo no processo. Por isso que eu estou falando, a gente não está falando, logística parece muito que a gente está falando de fábrica, gente. Mas processo tem em toda empresa. Toda empresa tem processo, tá? Tempo de ciclo, toda empresa tem. Reduzir atrasos, tá? Aí a gente já vai identificar lá, se a gente identifica erro no processo, a gente vai conseguir reduzir os atrasos, identificando o erro, consertando o erro, né? Passando para a próxima etapa. Redução de custos vai evitar excesso de recursos.
Tudo isso só fazendo o acompanhamento do teu processo. Apoio à tomada de decisão. É aqui que a gente vai tomar a decisão, tá? Gestores usam o Text Time para planejar melhor. Como é que eu vou planejar se eu preciso aumentar ou diminuir meu tempo de ciclo? Só com esse número aqui. Eu vou, né? Porque se eu tenho uma demanda, se eu tenho uma solicitação do meu cliente para entrega da minha mercadoria em 30 dias, eu vou planejar o meu tempo de ciclo baseado nesse número que o Text Time vai me dar. Se o Text Time diz que eu tenho que fazer 4 camisetas por hora para atender o meu cliente, eu tenho que fazer, meu tempo de ciclo tem que ser de 4 camisetas por hora, no mínimo, ou mais. Tá? Não posso produzir menos de 4 camisetas por hora, porque aí eu não vou ter. Então, vocês entenderam que esse é o número que vai me dar base para eu organizar tanto o meu tempo de ciclo quanto o meu lead time? Porque é aqui que está o que eu tenho que produzir. Eu não vou produzir a esmo. Vou produzir, vou sair produzindo. Não, vou produzir aquilo que eu tenho que produzir. Aquilo que meu cliente ou que minha demanda está exigindo de mim. Tá? Então, nós gestores, nós administradores, é esse número que vai fazer, vai nos dar como base para a gente tomar decisões. Eu preciso de contratação, de compra de maquinário, de alteração de infraestrutura, de compra para o estoque, de fornecedor. É ele que vai me dar, tá? Concluindo essa parte, tá? O Text Time é uma base importante para planejar recurso corretamente. Concorda? Se eu sei qual é a minha demanda, quanto que o meu cliente precisa dentro de um período, eu sei o que eu tenho que ter de recurso para isso. Não sei. Se o meu Text Time é de 4 camisetas por minuto, porque lá no final do mês eu tenho que entregar 4.000 camisetas para o meu cliente, eu sabendo desse número, eu consigo decidir o que eu tenho que ter de recurso, o que eu tenho que ter de material no estoque, o que eu tenho que ter de colaborador, o que eu tenho que ter de maquinário. Não é ele que vai me dizer, é ele que vai me dar os dados para eu tomar a decisão. O que eu tenho que ter de horário de trabalho, quais os treinamentos que eu tenho que dar, como que tem que ser o meu processo para eu atender essa demanda, esse mercado. Então, é esse númerozinho aqui que é o número que vai me dar para a tomada de decisão. É ele que vai dizer quanto que eu preciso de tempo de ciclo e quanto que tem que ser o meu lead time. Tá? Porque o tempo de ciclo ele está aqui dentro, né? Lead time, o cliente comprou, então está envolvido lá o pessoal do comercial, depois a nota, né? Lá no financeiro. Aí no financeiro, provavelmente, vai ir lá para o pessoal da operação para produzir aquele material. Então, é esse número aqui que vai me dar base para eu tomar as decisões. Alguma dúvida sobre a importância dele e sobre os dados que ele vai me gerar para a tomada de decisão? Não? Vou fazer a chamada agora, tá? Eu tenho que fazer a chamada em 2 vezes, mas vou fazer agora para as 2, tá? E aí depois a gente faz um intervalinho de 10 minutinhos. Vantagem de ter o just in time: menor custo e maior eficiência. Tá? Então, o meu custo fica bem baixo em relação ao estoque de mercadoria. Desvantagem: pode ter falta ou pode ter atraso com os meus fornecedores, porque se faltou material no meu estoque, consequentemente, eu posso atrasar, se eu não tenho um fornecedor imediato, eu posso atrasar a entrega do produto ao meu cliente. Se aumentar a demanda por alguma periodicidade ou por algo que aconteceu, eu não vou ter material para entregar ao meu cliente ou produto ou serviço. Comparação. O GIC prioriza segurança, porque eu vou ter sempre além da demanda do mercado. Eu não vou me preocupar com prazo de entrega, não vou me preocupar com o meu tempo para entrega, tá?
E o just-in-time, o DIT vai priorizar a eficiência, porque eu vou ter um estoque menor, vou produzir de acordo com a demanda do mercado e de acordo com o meu tempo de produção. Tá? Quais são os impactos no custo de cada um desses, tá? O DIT, que é just in time, ele vai reduzir o custo de armazenamento, porque eu tenho pouco material armazenado. Vai ter impacto no lead time, tá? Porque ele vai reduzir o lead time, o just in time. Tá? Então, ele vai impactar lá nesse lead time aqui, que é o tempo do pedido do cliente até a entrega. Relação com a qualidade. O processo aqui tem que ser bem organizadinho, não posso ter falha. Se eu tenho um estoque que é muito redondinho, os meus processos têm que ser também redondinhos. Tá? Eu tenho que ter plano B se eu tiver falha de máquina, se eu tiver que fazer manutenção, se uma máquina parar. Se eu não tenho um plano de manutenção na minha empresa, que é um plano de manutenção para manutenção preditiva, se a minha manutenção é somente corretiva, eu posso ter problema sério aqui, porque eu trabalho com estoque limitado, e se a minha máquina parar, se eu tiver problema de falta de funcionário, vai impactar nos meus processos. Então, o processo aqui tem que ser muito organizado. Tu vai depender de fornecedor, né? Porque se tu tiver uma demanda maior, tu tem que ter um fornecedor que te forneça mais material em tempo pequeno, menor. Então, tu tem que confiar muito no teu fornecedor, nos teus fornecedores, tá? Para aderir a esse tipo de estoque, de armazenagem. Dependendo, como é que eu vou saber qual escolher? Eu vou ter um estoque igual à minha demanda, um estoque limitado, eu vou ter um estoque acima, vou ter sobra de material. Depende da tua empresa, né? Tem empresas que podem trabalhar assim, tem empresa que trabalha com estoque zero hoje, atualmente, né? Tem empresa que ela trabalha com estoque do terceirizado, com estoque do fornecedor. Isso é o ideal. Se tu conseguir aqui trabalhar com o estoque do teu fornecedor, aí tu pode estar tranquilo para ter just in time. Tu vai reduzir teus custos, mas só que aí tu tem que ter um controle, uma parceria muito grande com o teu fornecedor e um controle dos teus processos mais de perto. Supermercado usa o JIC. Por quê? Supermercado sempre tem grande estoque, né? A gente chega lá, as prateleiras estão sempre Atacadão, principalmente porque tem várias promoções e é onde eles lucram mais. Exato. Porque sábado eu fui no Atacadão e aí tinha várias promoções. E aí eles botam essas promoções, talvez, para eles ganharem mais lucro. Às vezes eles estão no depósito lotado, precisam liberar aquela mercadoria, precisam de espaço no depósito para entrar novas mercadorias. Mas supermercado, atacado, como a colega falou, vai usar sempre estoque acima da demanda. Eles estão sempre abastecendo as prateleiras, tá? Montadoras usam just in time. Né? As montadoras já usaram aqui. A gente cansou de ver muitas vezes parte de montadora muito. Então, é montadora de carro, muito carro, mas não usam mais. Agora, elas usam just in time. Comprou, tanto é. Quem compra carro zero, sai com carro zero da loja na hora? Não, né? Às vezes tem que esperar 60 dias pelo carro, comprar zero. Porque a montadora não tem esse carro no depósito. Usa just in time. Conforme tu vai lá, compra, ela manda produzir. Tá? A importância estratégica, a escolha do modelo, tá? Que dá para a tua empresa, vai afetar custo, vai afetar prazo e vai afetar eficiência. Por isso que a gente tem que conhecer bem a nossa empresa antes de tomar uma decisão de como será a escolha do nosso modelo de depósito de mercadorias. Concluindo, tá? Tudo isso. TIC e JIT são estratégias diferentes para a gestão da produção. Então, quando se tu escolher por ter um estoque elevado, tu vai ter a tua estratégia é uma. É baseada em venda.
O supermercado não tem a mesma estratégia de venda que a montadora. Primeiro, os supermercados, os produtos deles são perecíveis, têm prazo de validade, né? Então, a montadora não. A montadora de carro não tem prazo de validade. O carro dela, claro, até tem, né? Porque o carro é 1 ano, mas ela só vai produzir conforme a demanda. Mas se o carro sair da loja, ele já perde. Já perde o valor, exatamente. Já deixou de ser. Saiu da loja. Mas aí paga o valor e já sai da loja. Às vezes Tem 20%. o valor aí para vender. Aí é outra decisão, aí é uma decisão do cliente, né? Se ele compra um usado, um seminovo ou um carro zero na concessionária. Tem as suas vantagens, né? Ele não tem vícios, é o carro que tu sabe que, né, que não tem problema, teoricamente, né? Porque às vezes tem até aquelas chamadas que eles fazem. É verdade, tem isso. Mas aí tem gente que espera para poder retirar tudo. Como é que tu vai tirar o carro e vai pagar mais para ele, sendo que não tem garantia? Todo carro tem garantia. Ou ele tem de 1 ano, ou ele tem de 3 meses, uma garantia. Mais de 1 ano, né? Tem montadoras que dão até 5 anos de garantia, 10 anos de garantia. Mas mesmo ele sendo semi-novo, ele também tem garantia. Tudo que a gente compra tem garantia. Sendo usado, sendo novo, tudo vai ter garantia sempre. Então, não importa o que a gente compra, mesmo sendo de pessoa física, tem garantia. Tá? Mínimo 3 meses. Foi aqui nessa turma que eu fiquei de apresentar a ferramenta 5W2H? Foi para vocês? Gente, alguma dúvida sobre Just in Time, sobre o GIC? Então, tu tem estoque acima da demanda e o outro tu tem estoque conforme a tua necessidade, conforme a demanda, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês a 5W2H. Diga. Lá no mercado tem alguns produtos da visibilidade que troca, sabia? Tem troca? Lá na padaria, lá tem umas que vende, tem pedido lá e tem troca. Se o cliente chega lá e compra e quer trocar, ele troca? Estou com o fornecedor. Com o fornecedor, manda para você. Vai ser bom. Porque aí ele chega no teu cliente. Isso aí, vamos lá, vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que é a 5W2H, tá? Primeiro, só vamos relembrar ela rapidamente, para quem não lembra como é que é a 5W2H. Ferramenta 5W2H é uma metodologia de planejamento e gestão que ajuda a estruturar plano de ação de forma clara e objetiva. Ela é baseada em 7 perguntas fundamentais que guiam a tomada de decisão e execução de tarefas. Ela é maravilhosa, tá? Para mim, é uma das melhores ferramentas para processos. Ela surgiu no contexto da administração japonesa. Os japoneses, eles são muito regrados, tá? A gente vai ver depois nas teorias gerais da administração, cada uma dos conceitos de administração, a gente vai ver o japonês como que é. Como forma de sistematizar processos e garantir a eficiência operacional. O principal objetivo é eliminar dúvida, organizar a tarefa e garantir um plano de ação eficaz. Retrabalho também é muito bom. Esses são os elementos do 5W2H, tá? A sigla representa 7 perguntas fundamentais. Então, os 5 Ws é what, why, where, when e who. Então, what é o quê? O que vai ser feito? O why é por quê? Por que aquela tarefa precisa ser realizada? O where é onde ela será realizada. O when é quando ela será feita, é a data de validade dela, é o prazo de entrega, é o deadline dela. Who é quem vai fazer, quem vai ser o responsável. E além das 5 siglas que iniciam com W, a gente tem 2 perguntinhas que iniciam com H, que a gente vai ter que responder. How é como que isso vai ser feito, tá?
E o how much é quanto que tudo vai custar para a gente fazer. Tá? Ela é muito simples de implementar, a gente pode fazer ela numa tabela de Excel, é fácil, muito fácil, tá? Ela é clareza na execução, porque a gente vai colocar por que tem que ser feito, como tem que ser feito, quem vai fazer, vai colocar o nome da pessoa que vai fazer, tá? Se for algo muito amplo, tu vai colocar o setor da tua empresa que será responsável, aí esse setor vai pegar e vai fazer lá no setor dele uma outra 5W, 2H, a gente coloca nome de quem vai ser cobrado. Mesmo se for a gente botar lá que o responsável é o marketing. Quem é o gerente do marketing? O gerente do marketing é o Moisés. Então, eu vou colocar lá o nome do Moisés. E ele que vai ser cobrado por aquelas tarefas. É a ele que o gestor do projeto, né, vai cobrar, tá? Melhor gestão dos recursos, porque a gente está ali com todo o planejamento e a gente sabe o que a gente tem que fazer, com quanto de dinheiro a gente tem disponível. Aprimoramento da comunicação, tá? Por isso que ela tem que ser compartilhada, ela não pode ficar só com uma pessoa. Então, nesse caso, se for uma planilha de Excel, tem que ficar lá no modo compartilhar, porque todo mundo tem que ter acesso às informações, para a gente saber quem é o responsável e o que cada um vai fazer. Para que eu não queira, de repente, chegue um momento que eu vou fazer algo que eu não sou mais responsável. Ou então eu preciso da autorização de alguém, ou de ação de alguém para continuar o meu processo. Eu vou lá olhar quem é o responsável por aquilo. Ah, o responsável por aquilo é o João da Silva. Vamos chamar o João da Silva, perguntar para ele quando que ele vai entregar a etapa dele, porque vai estar interferindo na continuidade do meu processo. Então, a comunicação tem que ser ampla. E redução de erros, porque vai ter uma análise mais aprofundada antes de cada execução. Porque antes de executar, eu já planejei ela lá. Ela já foi planejada. Então, não evita totalmente falhas, mas que diminui consideravelmente falhas, retrabalho, ou duas pessoas fazendo a mesma tarefa, isso vai diminuir consideravelmente. Aqui, ali eu botei a pergunta e um exemplo de resposta, tá? Para o WhatsApp, o que a gente vai colocar? O quê, né? Nosso projeto é implantar, e cada projeto vai numa linha do Excel, tá? Então, se eu tivesse outro WhatsApp, ele ficaria numa linha abaixo, tá? E pode ficar tudo dentro do mesmo Excel, tá bom? Então, o AT é o quê? Implantar um novo software de gestão de projetos. Por quê? Para melhorar a produtividade e a organização dos fluxos de trabalho. Onde? Em todos os setores da empresa. Quando? Isso tem que ficar pronto em 3 meses. Quem vai fazer? A equipe de TI e gestão de projetos. Como que vai ser feito? Implementação gradativa com treinamento para os usuários. Quanto isso vai me custar? 50 mil. Então, eu tenho todas as minhas perguntas respondidas ali. Tudo isso é uma linha do meu Excel. Tá? Se eu tiver outro, aí ele vem aqui embaixo. Outro projeto, vem aqui embaixo. Tá? Eu vou passar esse videozinho aqui para vocês, tá? Ele ajuda bastante, porque ele mostra ele montando. Então, o 5W2H é poderoso recurso de planejamento e gestão aplicável em qualquer área que exija organização e eficiência. A utilização vai dar clareza e objetividade e controle sobre os processos. Essa é a melhor parte, que a gente consegue controlar os processos, tá? Deixa eu mostrar esse videozinho que é bem interessante. Para que ele ainda esteja ativo, ó.
Pessoas, principalmente de forma positivas em suas alternativas. Bem, estudos mostram que a maioria dessas pessoas fracassam porque não tem um bom plano de ação. Neste vídeo, vamos mostrar como fazer um plano de ação de um jeito simples e que funciona. Se você gostou do tema, já curte aí. Uma das formas mais efetivas de montar
Vocês viram ali uma parte bem importante que ele falou no final ali, a revisão, né, da 5W2H. Vocês viram que ele colocou bem detalhado até quantos posts ele ia fazer, né, aonde que ele ia produzir, aonde que ele ia impulsionar, quando que ele ia impulsionar, ele só ia impulsionar o post que tivesse maior engajamento, frequência dessas postagens, ele colocou tudo ali, a gente tem que detalhar na tabela 5W2H. Tá? Não adianta só colocar, fazer 4 posts. Não. Fazer 4 posts, a gente pode até detalhar mais como que vai ser, se vai ser post de imagem, se vai ter de alguma história da instituição, se vai ser um post de venda, o que vai ser, entendeu? Bem detalhado. Aí vocês viram ali que ele falou no final que precisa revisar. E às vezes a gente tem que pedir para outra pessoa olhar para a gente. Isso se chama revisão em 2 tempos, tá? Se usa muito para quem trabalha com projeto, para quem trabalha com estudo científico, para quem trabalha com artigos, com publicações, porque a gente vicia o olhar no que a gente está escrevendo. Tudo que a gente faz, é bom a gente sempre revisar. E o que eu digo para vocês, eu vou falar isso para vocês por experiência própria, depois de ter apanhado muito, e depois de muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, o que é isso aqui? E às vezes é algo muito bobo que a gente deixa passar, porque a gente vai prestar atenção naquilo que realmente interessa, que é o principal objetivo. E os detalhezinhos a gente vai deixando passar. Né? Ali vocês viram, ele botou o exemplo de 2 mais 2 igual a 5, e a pessoa deixou passar. E acontece. Acontece. Então, o que eu sempre digo para vocês como experiência, tá? Não tem uma segunda pessoa, tu não tem uma segunda pessoa para revisar que entenda do processo tanto quanto você, nunca apresenta no mesmo dia. Nunca termina a tabela no dia da apresentação. Deixa passar uma noite e no outro dia tu vai lá revisar. E aí tu vai olhar para aquilo e tu vai dizer, meu Deus, como que eu deixei isso passar, como que eu não vi ontem. A gente não consegue ver, a gente vicia o olhar. É que nem fazer uma redação, né? Tipo, no momento, quando a gente está escrevendo, conforme o tema, a gente vai lendo e já vai botando no papel. Mas aí, no outro dia, quando a gente vai revisar aquela redação, a gente, nossa, poderia acrescentar, poderia ter dado. Acontece muito em redação, acontece muito. Em qualquer projeto é assim, tá? Então, tentem nunca entregar no dia projeto, tarefas, trabalhos, façam uma revisão. Se eu entregar no dia, pede para o colega revisar. Dá mais um dia para mim, ver se não, né? Se está tudo certo. Porque a gente sim deixa passar, tá? Alguma coisa. Então, a tabela 5W2H nada mais é do que responder as perguntas, as 7 perguntas, detalhadamente, colocar a pessoa, o responsável, que vai ser a pessoa que vai ser cobrada e responsável por entrega dessas tarefas, colocar prazo e o valor que a gente tem para realizar aquele projeto. É muito fácil fazer, o seu senhor ali, ele mostrou na tabela de Excel, né, ali do açaí, da lojinha de açaí, ele colocou na tabela de Excel. Então, é uma ferramenta que a gente vai usar, a gente pode usar sempre, até para a nossa vida pessoal, a gente pode colocar ali. E ela é fácil de fazer sem custo nenhum para a gente. Que ele botou a loja do açaí no Excel? Não, aquela que você deu para exemplo de resposta. Ah, sim, posso sim. Não é nesse. A gente tem que criar agora o nosso nessa. É bom, é sempre bom a gente ter a gente saber mexer nessa tabela, tá? Porque essa tabela não tem administrador que não precise usar. Essa aqui, não. Era aquela lá? Essa aqui, né? Espera que eu vou... Deixa eu criar. Se precisar, pode tirar foto. Agora, depois dessa pausa, só pausei, porque senão depois eu esqueço, a gente vai embora, a gente não vê a 5W como eu tinha prometido para vocês, tá?
agora nós vamos ver os processos. A gente falou tanto em processo, né? A gente tem que organizar os processos. Então, eu quero ir para uma parte aqui mais... Nós vamos ver os ciclos dos processos. A gente falou lá no início que para a gente melhorar a eficiência do tempo, né? Do ciclo, dos nossos tempos de produção, a gente tem que estar com os processos bem organizados, né? Então, mas como é que a gente faz isso? O que é organizar um processo? O que é um processo, tá? O que a gente olha para um processo, tá? Então, a gente vai ver, vamos falar um pouquinho sobre o BPM. Eu vou botar aqui o que ele é. Ele é o gerenciamento. Vou botar em português, tá? Ele é o gerenciamento dos processos. Tá? Então, a empresa que busca eficiência operacional e melhora contínua precisa entender o ciclo do BPM, como os processos, como a gente vai decompor esses processos e como que a gente vai agregar valor a isso. Então, a gente já falou, clientes, menor ciclo de venda, menor lead time, mais satisfeito que o cliente vai ficar ao final da compra. O que é o ciclo BPM? É um processo contínuo composto por etapas interativas. Está errado o português ali. O ciclo de BPM geralmente segue 5 fases iniciais, tá? Então, o gerenciamento dos processos, a primeira fase é a modelagem. Tá? A gente vai definir o processo de negócio, identificar entrada, saída, tarefa e fluxo de trabalho. Então, essa é na primeira parte, na modelagem. Depois, o processo vai ser... Primeiro, a gente identifica. É a identificação dentro da modelagem. Depois, a gente vai implementar. Tá? Que é executar todas as mudanças que a gente propôs aqui na modelagem. Utilizar sistema de gestão para automatização. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que é processo, aquilo que a gente tem que fazer sempre, que é meio automático, que é do dia a dia, tentar automatizar eles, para a gente não precisar perder tempo com algumas coisas, né? Quem aqui paga a conta? Alguém que paga as suas contas? Sim. Pago? Tá. Vocês têm algum tipo de alguma automatização para pagamento dessas contas? O que vocês usam para automatizar o pagamento das contas de vocês? O aplicativo? Tá, o aplicativo ajuda porque ele é mais rápido. Mas algum sistema dentro do aplicativo para vocês, assim, aluguel, não vamos botar serviço de internet, que é todo mês, né? A gente paga internet todo mês, né? Eu pago todo mês. Aí todo mês eu tenho que ir lá, minha internet vence dia 20. Todo dia 20 eu tenho que ir lá no meu banco, pegar o boletim da internet, ou o código de barras, ou o DDA, qualquer coisa e fazer o pagamento. Não tem que fazer isso? Sim. Todo dia 20. Imagina se eu sou uma empresa
e a minha empresa é grande e eu tenho um funcionário que tem que fazer isso, pagar as contas. Aí é aquele monte de conta para ele pagar, todo dia 20 ele tem que pagar. Por que eu não vou automatizar isso? Como é que eu posso fazer isso? Não existe o débito em conta? Olha, mas o Nubank tem uma opção ali, né? Por exemplo, Recorrente, né? É muito bom. Minha internet do mês vence e eles me avisam ali, não fatura. Aí nem precisa de dinheiro já desconto. Exatamente. É muito bom. No Nubank tem o pagamento recorrente, tem até um Pix recorrente, mas não sei se é no Nubank, acho que é. É muito bom. É, né? Tem um Pix recorrente. Agora, se ele nota que tu está fazendo o Pix sempre para a mesma pessoa num período, ele te pergunta se tu quer fazer. Eu já perguntou isso várias vezes. Eu que às vezes não quero fazer sempre. Mas eu posso automatizar isso, pagamento de conta, colocar em débito bancário, colocar, né, a IA me ajudar a fazer o pagamento. Mas se aquilo todo mês eu preciso daquilo, eu preciso automatizar. Tarefas, fazer alguma tarefa de revisão de alguma revisão dos textos que eu preciso mandar, das atas, por exemplo. Todo dia eu tenho que fazer ata. Toda reunião eu tenho que fazer ata. Para fazer ata depois da reunião, alguém já fez uma ata aqui antes? É um saco fazer ata, quem já fez sabe, é um saco fazer ata, tá? E é demorado fazer ata. E depois tu ainda tem que pedir para todo mundo assinar. Por que não automatiza? Hoje, quando tu faz uma reunião, pode pedir para a própria IA já ir criando a ata na hora. O Meet tem ali transcrição, né? Depois tu pega e tu pode gerar aquela transcrição e criar dela uma ata. É automatizar processos. Aquilo que eu não precisa ser eu exatamente para fazer, que uma inteligência artificial pode fazer, um aplicativo pode fazer, eu posso automatizar. Tá? Que é aqueles processos do dia a dia que ele faz todo dia, que não tem, sabe, que é muito, tu faz assim, vai lá faz até de olho fechado já, automatizar isso, tá? Então, isso é a execução. Depois que tu implementar, tu vai executar isso. Aí é quando ele entra em operação. Essas canetas estão... Entra em operação no teu processo. Tá? Monitoramento em tempo real para ajustes necessários. Vocês viram? Eu falei, quantas vezes eu já falei para vocês sobre PDCA? Tem alguma aula? A gente teve 3 aulas. Alguma delas vocês não ouviram eu falar do ciclo PDCA? Não, né? Não tem. A gente vai falar todo dia, toda hora, 3 vezes, 4 vezes por aula. Porque a gente tem que fazer isso sempre. A gente sempre vai ter que estar monitorando tudo que a gente faz. Principalmente se for um processo novo. Principalmente se eu estou implementando algo novo. Eu tenho que monitorar ele sempre para saber se ele está dando certo. E para fazer os ajustes necessários. Nem tudo não. Muito raramente eu vou vou implementar um processo e ele vai chegar lá no final com o resultado esperado sem eu ter monitoramento. A chance de dar erro no meio é muito grande. Então, a gente divide ele em etapas e vai monitorando sempre o nosso projeto. Deu errinho ali, já conserta, identifica o erro, conserta o erro, vai em frente. É assim que a gente trabalha com o processo e com o projeto. É assim que o administrador pensa, tá? Ali, ó, executar, monitorar. Depois, aí, monitorar e controle. Esse é o último, não, né? São mais etapas. Não, é a última. E por último, otimizar. O que é otimizar? Ajustes e melhorias baseados nos dados coletados. Então, a gente vai pegar os dados, vai segmentar os nossos dados e vai tomar uma decisão. Vai otimizar o nosso processo. Reavaliação para reiniciar o ciclo. Então, peguei o projeto, modelei ele, implementei, comecei a executar. A implementação aqui também pode incluir os cursos, os treinamentos dos colaboradores, tá?
Porque todo projeto novo, todo modelo de operação, se a gente mudar um processo, a gente tem que treinar as pessoas que estão ligadas a esse processo, que vão trabalhar nesse processo. Se eu tenho uma linha de produção, tá? Essa minha linha de produção é para produzir camisetas. Eu preciso diminuir o tempo de ciclo dessa minha produção. Aí eu vi que eu tenho funcionário suficiente, eu tenho máquina suficiente, eu tenho material em estoque suficiente, que se eu der uma melhorada no meu processo, eu vou conseguir diminuir meu ciclo. Para eu melhorar meu processo, eu preciso passar por essas etapas. E essas pessoas que vão trabalhar nesse processo, elas precisam ser treinadas. Eu não posso chegar para elas e entregar um processo novo sem treinar elas. Então, lembrando que a gente vai ter também o tempo de treinamento ali na implementação. A implementação é apresentar o projeto, um novo processo para as pessoas que estão nesse processo envolvido, e fazer o treinamento dessas pessoas, para depois ir para executar. Parece igual esses dois, mas não é. Tá? Executar e depois que tu treinou, que tu apresentou. Aí vai executar. E aí tu começa a monitorar cada um deles. Ela está fazendo essa parte está certinho, passou para a próxima. Vamos verificar se está tudo certinho. Tá dando... deu um erro aqui, a gente deveria aumentar o tempo de 30 segundos para 40 segundos. Vamos lá, no monitorar, trocar de 30 para 40 segundos agora. Esse processo, essa parte. Aí tá, aí funcionou, agora vamos para o próximo, está dando tudo certinho? Estou sempre monitorando. Terminou o processo, deu certo, ok, ele vai iniciar aqui, né? Sempre monitorando novamente. Então, a gente não para de monitorar, a gente não para de fazer PDCA nunca, tá? Fez o monitoramento, aí agora tu vai utilizar. Aí tu vai fazer os ajustes, as melhorias, depois que ele completou, ajuste a melhoria, reinicia todo o ciclo para ver se os ajustes e as melhorias que tu fez realmente fez diferença naquele processo, tá? Decomposição dos processos. É dividir um processo complexo em subprocessos, facilitando a gestão e análise. Então, como é que eu falei para vocês que a gente tem que, ficar analisando etapa por etapa do processo. Como é que a gente pode fazer? A gente pode ter um macro processo, que abrange grandes áreas do negócio, tá? Exemplo, um processo de atendimento ao cliente. Ele vai abranger muito mais que simplesmente aquela pessoa que está fazendo a venda ali. Porque, de repente, não é a área comercial. A gente acha que atendimento ao cliente é só o comercial, né? É ele lá que faz o atendimento ao cliente. Não, o atendimento ao cliente é muito mais amplo que isso. É o marketing que traz o cliente até a gente. É o financeiro que emite a nota e faz a cobrança. Então, processo. O que é um processo? É um conjunto de atividade relacionada que agrega valor. Por exemplo, um processo de resolução de reclamações. A gente viu o atendimento ao cliente, é um macro processo, né? Dentro desse macro processo, pode ter um processo simplesmente de resolução de reclamações. Dentro do atendimento ao cliente, só a resolução de reclamações. Como é que a gente vai resolver as reclamações? Tá? Subprocesso, etapa menor dentro de um processo. Exemplo, verificação de documentação. Então, tu tem todo o processo, por exemplo, para matrícula aqui na Alcides Maia, né? Para matrícula, como é que é? Vocês vêm, escolhem o curso, verificam se tem vaga, vocês são instalados, tá? Aí depois vocês têm que entregar a documentação, essa documentação ela é arquivada para fins de MEC e, no final, certificar ou diplomar vocês. Alguém precisa verificar essas documentações. Como se verifica a documentação? Vai lá e pega, só lê, só olha para ela assim. O que precisa para uma matrícula? Precisa CPF, RG, comprovante de residência e histórico escolar. Como é que vai ser essa? Isso é só uma etapa dentro de um processo que é a matrícula. Como é que ela vai fazer isso? Ela só vai olhar se tem esses 4 itens na pasta do aluno, ou ela vai olhar se eles estão corretos?
o CPF está legível, ele é do aluno mesmo? O RG está legível, é do aluno mesmo? O comprovante de residência está no nome do aluno, está no nome dos pais, nome do tio, nome do padrinho, nome da esposa, nome do marido? O histórico escolar está certinho? Ele realmente finalizou o ensino médio? Ele fez os 3 anos, ele foi aprovado? Tem carimbo e assinatura? Isso é um processo dentro de outros processos, somente a revisão da documentação, tá? Atividades e tarefas, unidades de trabalho individual, por exemplo, análise de dados do cliente. Ele só vai analisar os dados do cliente para ver se está tudo certinho para liberar a compra, caso o cliente faça essa compra, né, não seja vista, ou né, precise de alguma liberação, alguma autorização. Segundo ponto, quando é que essa organização do processo, esse gerenciamento do processo, agrega valor à nossa empresa? A agregação de valor refere-se à melhoria dos processos para aumentar a eficiência e a satisfação do cliente. 3 tipos de atividade quanto ao valor agregado. Então, para trazer... Gente, valor não é preço, não é receita. Valor é como que a tua empresa quer ser olhada pelo teu cliente. Valor é aquele extra daquilo que tu oferece para o teu cliente, tá? Atividades que agregam valor são aquelas que melhoram a experiência e a qualidade do serviço. Exemplo, um atendimento rápido e personalizado. Isso, com certeza, vai melhorar a experiência e a qualidade do serviço. Porque ele vai personalizar o teu atendimento àquela pessoa que está lá. E isso a gente tem que cuidar muito, porque a gente está indo para um mundo que a gente está robotizando o atendimento, ou a gente está robotizando com URA, ou deixando a IA atender. Isso é bom no primeiro momento? Sim. Mas nós queremos contato humano. O ser humano gosta de contato humano. Então, a gente pode ter, num primeiro momento, uma URA, uma IA atendendo, mas a gente precisa personalizar. É muito bom quando chamam a gente pelo nome da gente, né? A gente gosta de ouvir o nosso nome. Preste atenção. Se você mandar uma mensagem para você dizendo assim, prezados alunos, dia 2 de fevereiro é feriado na escola, é feriado na faculdade. É legal, estou informando que não haverá aula. Essa aula será transferida para dia 4 de fevereiro. Estou informando? Estou dando a minha informação? Estou chegando ao meu objetivo? Sim. Mas imagina se eu colocasse, em vez de prezados alunos, eu colocar Luciane, dia 2 de fevereiro é feriado e você não tem aula. A sua aula será transferida para o dia 4 de fevereiro. Não é muito melhor que eu ouvir assim? Ela disse o meu nome e disse, eu não vou ter aula, você não vai ter aula. Ela personalizou. Eu deixei de ser um número, eu deixei de ser um número, deixei de ser simplesmente um aluno. Eu odeio, então, quando vem assim, ó, prezado, e ainda vem um A entre parênteses. Eu odeio mensagem assim. Vai passar mensagem assim. Isso é horrível, eu odeio receber mensagem assim. Primeiro, porque ela não sabe nem se eu sou homem ou mulher. Isso já me irrita muito. E aí depois, poxa, no WhatsApp, ele até, se tu manda lá, tem lá, se procurar, tá o nomezinho da gente lá, como que a gente quer ser chamado pelas pessoas, né? Então, personalizar hoje traz uma experiência para o cliente dentro da loja. O cliente não compra só por preço, o cliente não compra só por qualidade, eles querem experiência quando estão comprando. Então, personalizar e ter qualidade no serviço, vai já melhorar a experiência do cliente. Atendimento personalizado, qualidade no teu atendimento e entrega no prazo, tu ganhou o cliente. Tá? Não precisa ser muita gente. Olha só como a gente pede pouco. A gente pede pouco em troca daquele dinheiro que a gente está dando, em troca da mercadoria ou do serviço. Só isso. Eu quero que tu me chame pelo nome, que me atenda bem,
Quem é que nunca saiu de uma loja porque a vendedora ou o vendedor atendeu, ele foi mal educado, não atendimento? Diz assim, nunca mais volto aqui. A gente não diz isso, nunca mais volto aqui. A tua experiência não foi boa, tu não vai voltar. E olha, ela era uma vendedora na loja. Podia ter mais 10 e as outras 10 serem maravilhosas. Mas teve o azar de pegar ela e de repente ela até é maravilhosa, mas ela estava num dia ruim. E a gente não volta. Entendeu? Então a gente tem que. O processo de atendimento ao cliente ele tem que estar sempre sendo revisado, tá? Agrega valor à nossa empresa. Outras atividades que agregam valor, tá? Melhorar a eficiência operacional e reduzir custo. Por exemplo, a automação de tarefas repetitivas, né? Já falamos isso em outro momento. Atividades que não agregam valor à nossa empresa. Desperdícios, eles devem ser eliminados sempre. A gente tem que estar sempre verificando, tá? Se há desperdício. Como a gente verifica? Fazendo o PDCA do nosso processo, para ver se a gente não está desperdiçando material. Exemplo, retrabalho e burocracia excessiva. Retrabalho é desperdício de tempo. E também pode ser de recurso também, tempo é recurso, tá? Burocracia excessiva também não agrega valor. Vocês dizem, ai meu Deus, é muito burocrático para fazer isso. Ou em outro lugar, que é mais rápido, mais fácil. Vocês já viram uma propaganda? Eu não sei quem é o autor. Ele chega numa loja para comprar só um bombom, eu acho. Aí a moça diz assim, eu só preciso que tu digite esse QR Code, que tu me dê teus dados, que tu não sei mais o quê, que aí tu acessa não sei o quê, teu cashback, blá, blá, blá. Tem um outro cara vendendo um monte de bombonzinho numa banquinha, que é só chegar lá, dar o dinheiro e pegar o bombom. Ele só queria comprar um bombom. Que burocracia é essa para comprar um bombom? Eu tenho que pegar o QR Code e botar um número que eu ganhei ali para cashback. Tem coisas que têm que ser burocráticas, são obrigatórias ser burocráticas, até para a gente ter controle. Mas a burocracia exagerada, ela diminui a experiência do cliente, que aumenta a insatisfação. Então, preste atenção nessa propaganda aí. Eu não sei quem, acho que é o Gregório que eu vivi isso, que vai comprar alguma coisa lá. E eu queria fazer 300 coisas. E o outro cara me dá o dinheiro que eu te dou um bombom. Não vendo, não é isso, eu vou comprar um bombom, uma bala, um chocolate, um cachorro quente, não é isso, dá o dinheiro e pega o produto. Se é só isso que precisa, é só isso que não precisa para agregar valor. Então, retrabalho, burocracia excessiva não agrega valor à nossa empresa. Necessidade do cliente no requisito do processo. Bom, é para isso, né, nosso processo. A gente organiza o processo para ter um bom trabalho dentro da empresa. Quando a gente fala em cliente, eu estou falando em 2 clientes, tá? Eu falando no primeiro cliente da empresa, que é o colaborador, e o segundo cliente da empresa, que é o cliente final que compra. Tá? Então, a gente tem que deixar ambos satisfeitos. Então, um processo bem organizado, bem elaborado, sempre sendo verificado, check lá do PDCA, né? A gente vai deixar ambos felizes, tá? E colaborador feliz trabalha melhor e ele só aumenta a satisfação do cliente e o valor da nossa empresa, tá? Característica para as necessidades do cliente, tá? Multiplicidade, muitos tipos de necessidade, e por mais que o indivíduo as tenha satisfeito, outra necessidade vai surgir. Isso é para processo. A gente organizou o processo, está feliz, finalizou ele, foi sucesso, vai surgir novas necessidades. Porque quando a gente organiza um processo, ele vai influenciar provavelmente em outros processos da empresa, tá? Substituibilidade indica que uma necessidade pode ser satisfeita por diferentes formas. Saciabilidade. Uma necessidade passa a ser sentida em menor intensidade à medida em que é satisfeita, até que desapareça completamente. Hoje eu estou com vontade de comer uva. Eu vou para casa e eu como uva. Não me satisfazia? Fiquei satisfeita. Comi a minha uva que eu estava com vontade de comer. Aí amanhã eu vou dar vontade de comer mamão. Fiquei satisfeita com a uva, minha nova necessidade agora é comer mamão. Tá?
Já na economia, tem duas outras características para a necessidade. Hierarquização, que a necessidade pode ser priorizada segundo a intensidade pela qual é sentida. Se eu tenho várias necessidades, qual aquela que eu vou priorizar? Aquela que eu sinto mais necessidade, tá? Interdependência, quando uma necessidade é satisfeita, ela pode originar outras necessidades. Estou com vontade de comer amendoim salgado. Ele pode gerar depois uma outra necessidade, que é beber água, porque eu fiquei com sede e comi o amendoim. Então, uma necessidade pode gerar outras, pode ser interdependente. Como é que a gente vê isso como necessidade, dentro da necessidade do cliente, tá? São as expectativas, os desejos, as demandas, o que ele demanda de necessidade para a gente, tá? Compreender essa necessidade é fundamental para oferecer solução que atende ou superam as suas expectativas. E é por isso que a gente tem que cuidar muito todos os tempos que eu falei para vocês lá no primeiro tema da aula, tá? E no gerenciamento de processo. Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai melhorar o atendimento do cliente, como que eu vou saber quais os processos, o que eu tenho que botar em pauta para verificar os processos de acordo para atender as necessidades do meu cliente, tá? A necessidade do meu cliente pode ser funcional, que é quanto à funcionalidade do produto ou serviço. Qual é a utilidade disso? Para que o meu cliente vai utilizar isso? Por exemplo, um cliente que compra um celular espera que ele tenha uma boa câmera, bateria durável e facilidade de uso. Então, meu processo tem que ser baseado nesses 3 pontos do equipamento que meu cliente quer adquirir. Pode ter necessidade emocional, ligada à experiência e ao sentido que o produto ou serviço proporciona. Por exemplo, um carro de luxo pode atender a uma necessidade emocional de status e disponibilidade. Então, o meu cliente tem essa necessidade, quer mostrar status, quer mostrar que o que ele tem é exclusivo. Pode ter necessidade social, relacionada à aceitação e a pertencimento a um grupo. Por exemplo, uma marca de roupa sustentável pode atrair cliente preocupado com o meio ambiente. Pode ser necessidade de suporte, atendimento, suporte pós-venda e assistência. Por exemplo, um cliente que compra um software pode precisar de suporte técnico eficiente. Então, a gente tem que conhecer as necessidades do cliente para a gente fazer um processo dentro da empresa que atenda a essa necessidade. Como é que a gente identifica? Isso. Lembra? Eu falei, eu te dados para tomar uma decisão, para mudar um processo, para iniciar um processo, modificar um processo, inventar um processo, criar um processo. A gente tem que ter dados para tomar uma decisão, tá? Como é que a gente vai identificar qual é a necessidade do meu cliente, do meu público-alvo? Através de pesquisa e feedback, com entrevista, enquete, avaliações, tá? Análise de comportamento, estudar como o cliente interage, aí a IA vai ajudar muito a gente nesse caso. Benchmarking, comparar com meus concorrentes, o que meu concorrente está fazendo para atender os clientes que eu não estou fazendo. Se ele está tendo sucesso nisso, tá? Atendimento personalizado, contato direto com o cliente para ver suas preferências, quais são as suas dores, os seus problemas, se o que eu tenho para oferecer para ele vai realmente sanar essa dor, resolver o problema dele. Principais requisitos dos processos, agora administrativos, tá? Primeiro tem que planejar, definir meta, estratégia, qual é o recurso. Eu também não posso começar um processo inteiro, mudar, modificar ou criar um processo, se eu não sei quais são os recursos que eu tenho. Tanto recurso de mão de obra, de material, de infraestrutura, quanto recurso também financeiro, tá? Por exemplo, uma empresa que quer melhorar o atendimento ao cliente pode investir em treinamento para os seus funcionários. Depois a gente tem que organizar, estruturar os recursos, são humanos, financeiros, tecnológicos, de maneira eficiente. Como, por exemplo, criar um sistema de gestão
para controlar pedidos e entregas de forma mais ágil. A gente está falando só de organização de processo para melhoria dos tempos, tá? Então, nem chegamos ainda nos outros exemplos. Executar. Como é que a gente vai fazer a parte de execução? Essa aqui. Colocar em prática as estratégias e processos definidos lá no planejamento. Por exemplo, implementar um novo software para melhorar a comunicação interna da empresa. Meu problema é comunicação interna? Pode ser que isso resolva o meu processo de comunicação interna. Depois nós vamos para o controle e monitoramento. Acompanhar os resultados, ajustar o processo quando necessário. Por exemplo, medir o nível de satisfação do cliente, que é o NPS, e fazer melhorias com base no feedback recebido. É a melhor coisa que tem. Se nosso problema é diretamente relacionado com o cliente, a melhor coisa que a gente perguntar diretamente para o cliente, através de feedback. Sempre depois que fizerem um atendimento, o ideal é mandar aquela pesquisinha. Como foi o atendimento? E muito rápido, muito claro. Passou muito, você tiver que ficar muito tempo respondendo, ele não vai responder, tá? É exatamente o que quer saber. Coloca ali 2, 3 perguntinhas que te deixam satisfeito, sabe? Tu entendeu o que ele quer? Vai focado, tá? Já vai focado na pergunta. Meu processo agora é para melhoria do relacionamento do meu cliente com o vendedor dele. Pergunta diretamente o que quer saber, tá? 2, 3 perguntas e deu. Importância de alinhar o processo à necessidade do cliente, tá? Tudo isso aqui que a gente fez com o cliente. Melhorar a experiência do consumidor, aumentar a eficiência e reduzir os custos, elevar a qualidade dos produtos e serviços, criar um diferencial competitivo no mercado. Só esses 4 itens, isso é valor da empresa. A gente não falou nada em baixar preço, não falei nada ali. Colocar produto em promoção, vender produto mais barato, dar desconto para o cliente, eu não falei nada disso ali, porque isso é preço. A gente está falando só de valor. Só nesses 4 pontos ali a gente já consegue valorizar a minha empresa, o meu produto e o serviço que eu estou oferecendo. A gente já falou quais são os ciclos, tá? Então, só para finalizar hoje, tá? A adoção de um modelo de referência adequado depende das necessidades específicas da organização. Então, todo o processo ele tem que ser criado, modificado, baseado em uma necessidade da minha empresa. Embora seja, eu quero atender melhor o meu cliente, atender melhor o cliente é uma necessidade da tua empresa. Então, todo o processo tem que ser baseado para sanar a tua necessidade e de acordo com aquilo que tu precisa, tá? Então, o uso dos modelos permite uma abordagem mais eficiente para gerenciamento de processo de negócio, garantindo resultados e alinhamento estratégico. Então, é seguir os passinhos para a gente implementar um novo processo ou modificar um processo existente, ou melhorar, né, melhor dizendo, um processo existente, criando valor para a tua empresa, diminuindo o desperdício, te colocando à frente do teu concorrente, deixando o teu colaborador mais satisfeito, porque ele não está fazendo, não está com retrabalho, não está com tarefa em duplicidade, o tempo dele está sendo bem usado. O tempo usado para o trabalhador é importante, como também para a empresa. Como também para a empresa, tá? Gente, perguntas? Não? Por hoje tá bom, então? Voltamos na terça-feira, não é feriado, né? Terça-feira é dia 3, né? Voltamos na terça-feira aqui, com logística, quem é de marketing, na quarta-feira. Isso. Tá? Eu não sei qual é o último dia da prova, da aula. Vamos ver aqui, já vamos botar aqui. São 8 aulas. Peraí que eu tenho esse aqui melhor. A gente começou dia 13, aula né? 8, teria que botar.
Não, começou no dia 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Provavelmente vai ser 3 de março, eu acho. Só deixa eu ver. 3 de março, provavelmente. Daí poderia botar o teu e-mail ali, por conta que o outro professor botou o e-mail ali dele, e aí as avaliações do 4G2 tem que fazer, mandava direto para ele. As notas? Sim. Mas não precisa mandar por e-mail, porque eu pego lá no Moodle, gente. Não, Mas pelo e-mail não, aqui. o AG2 e o 4. O que vocês mandavam para ele por e-mail? A gente mandava a G2, no caso, ele mandava ali, né? No e-mail? Por e-mail. Não, a G2 é feita presencial aqui. A G2 não é tão aplicativo. Não. Nem G2, nem G3. Só diferente. Não, a G2 é presencial. Desde o ano passado tá assim, gente. Presencial, mas pelo computador. Ah, sim, vocês fazem aqui, claro. Não, mas aí não precisa do meu e-mail, precisa do login de vocês. É presencial, mas é aqui, não é em papel. Hoje é aula 3, né? Hoje é a próxima aula é dia 3. Aí dia 3 é uma terça, já te digo. Porque eu só vou, pode fazer o domingo depois do dia 3. Tchau. Eu vou falar mais uma vez, então passar tomando Tchau. Estou bem assim, né? Pode fazer ela até o domingo, dia 8 de fevereiro. Eu só vou botar as notas lá dia 9 de fevereiro, tá? Claro. Deixa eu parar a gravação aqui.